dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao 27º podcast do canal Fla Georgia, Papo de Torcedor. Meu amigo, como sempre, você que está chegando agora aí, se inscreva no canal, dá uma força para a gente. Se gostar do conteúdo, inscreva no canal e dê um seu like. E você, flamenguista, que já é membro do canal, porra, ouve o canal hoje, ouve o conteúdo que nós vamos colocar e também dê uma força para a gente, ok? Bom, hoje nós vamos. Hoje é carnaval, hein? Aqui em Cami, na Geórgia, não é carnaval. Então, nós tivemos aí. Eu vou apresentar quem é que vai estar debatendo comigo hoje, porque hoje é uma debandada dos debatedores, em função dessa data fantástica. É carnaval, tem feriado de carnaval, mas não tem desfile. Isso é Brasil. Mas vamos lá. Vamos hoje discutir, como sempre, os dois jogos da semana passada: Flamengo e Botafogo, aquele jogaço. Depois a Portuguesa enfiou de 5 no Botafogo, tirou um pouco, desmereceu um pouco o 3-1 nosso. E Flamengo e Resende, né? E que teve aquele fatídico jogo que nós tomamos de 2-0, momentos assim dramáticos, né? Do nosso goleiro, da nossa defesa, mas finalmente empatamos antes de terminar o jogo. Como sempre, a gente não vai falar, temos tido essa experiência, não vamos falar de um jogo depois o outro, não. Vamos falar dos dois jogos, a conversa vai vindo, e isso aqui é papo de torcedor, certo? E antes de apresentar quem é que vai trabalhar aqui comigo hoje, porque somos dois, né, uma dupla dinâmica, por acaso, é o seguinte: eu queria fazer um pedido muito, mas muito especial ao Paulo Souza, meu xará. Né? Paulo Souza, contra o Vasco no domingo, você tem a semana toda para treinar. Hoje é terça-feira, os jogadores se reapresentaram hoje. Você tem a semana toda para treinar. Define a porra do time principal. Define o time principal, os 11. E depois substitui um, substitui outro, mas coloca os 11 titulares do Flamengo no domingo, às 2h contra o Vasco. Tem até uma possibilidade, estão falando no Maracanã, mas eu não acredito, não. Eu acredito que vai ser no campo do Botafogo. Tá? Então, por favor, Paulo Souza, é um pedido que eu te faço em nome da torcida do Flamengo e tenho certeza que dos 40 milhões, 39 milhões 999 mil querem que você defina o time principal do Flamengo. Chega de experiência, tá? Chega de experiência. Bom, hoje, para debater esses dois jogos e outras coisitas mais, temos aqui o André, que é o meu parceiro das últimas notícias, que daqui a pouco nós vamos dar também, e vamos nós dois bater bola. Ele do Rio de Janeiro e eu aqui de Cami, na Geórgia. Ok? André, está com você. Flamengo e Botafogo, Flamengo e Resende. Pode começar de onde você quiser. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Para a gente aqui, boa tarde, Paulo. Aí também, né? Aqui são 4h18 da tarde. Aqui já é boa noite, na verdade, apesar de estar dia, já é noite, já são 6h17. 18, são 2 horas de diferença. 18, exatamente. Bom, cara, quanto ao Botafogo, eu achei, assim, dos últimos jogos, a melhor partida do Flamengo sob o comando do novo técnico. O Flamengo jogou muito bem, né? O Botafogo não viu a bola, aquela triangulação para o gol do Arrascaeta, triangulação não, né? Vários passes. Aquele gol, né, do Arrascaeta foram 3 minutos de nego gritando olé. De bola do Flamengo. Foram 3 minutos, bate aqui, volta, vem, vai. Espetáculo. Foi praticamente uma torada, né? E no final o Torreiro foi lá e espetou a espada no touro. O que aconteceu? Você vê ali, você vê a movimentação. Se você olhar a movimentação, um jogador vai para um lado, depois vai para o outro, ele mexe, ele roda, e aí você fala assim, cara, o negócio está sendo treinado, o negócio está indo bem. Se eles pegarem aquilo ali, show de bola. E o desespero do Botafogo tentando acompanhar, uma hora no setor que o Botafogo estava marcando, estava um, na outra hora estava outro, e então você viu os caras meio perdidos ali, né, para marcar, e o Arrascaeta foi lá, pimba, né, gol. Foi fantástico. E eu achei o jogo bem tranquilo. Mais uma vez, o Flamengo desperdiçou muitos gols contra o Botafogo. Foram muitos gols, a gente ganhou de 3, mas tranquilamente dava para meter 5, dava para meter 6. Tão fácil que nós fizemos os 4 gols. Né?
Exatamente. É isso que eu ia falar. Até fizemos E do de- Botafogo. Exatamente. E depois aí, cara, olha só, eu acho assim, eu não acho o Léo Pereira um grande zagueiro. Tem gente que acha, que gosta do Léo Pereira, mas tem gente, cara, que não tem sorte. Né? Você vê o Pará, que é um jogador mediano, não é um excelente jogador, mas sempre esteve em grandes clubes. O Pará é rei de gol contra, né? O Pará fez gol contra em todos os clubes que ele passou, né? Inclusive no Flamengo ele fez uns 3, né? Talvez ele tenha feito mais gols contra do que a favor, brincadeira. Mas ele fez uns 3 gols contra, 3 ou 4, não me lembro. E contra o Parar Santos, que Deus o conserve no Santos e que é, esse mesmo santo leve o René também. exatamente. Exatamente. E, o, e no Santos ele fez vários gols, quer dizer, sempre fez gol. Então, eu acho assim, o jogador, às vezes, ele falta sorte, falta alguma coisa, e às vezes também um jogador não se dá bem num time. E eu acho que o Léo Pereira, sabe, ele vinha fazendo um bom jogo, eu acho. Fez uma E, jogada, cara, inclusive, poucos minutos antes, muito bem feita na área. muito Ele bem feito. saiu com a bola. Ele retirou, tomou a bola do cara e saiu jogando. Ele estava fazendo um bom jogo, mas é a nossa teoria do Pereba, né? O Pereba está jogando, uma hora acontece. Né? Eu não Não, acho se o ele Léo é Pereira Pereba, Pereira. não é Pereba, ele não é Pereba, mas é uma teoria, para ele, tá, de repente, é a teoria do azarado, né? É. Para Mas, ele é a André, teoria do você não azarado. acha? Vamos bater uma bola aqui. Você não Sim, acha o vamos seguinte? embora. Eu estava pensando sobre isso. O Léo Pereira era um grande zagueiro no Atlético Paranaense. O Gustavo Henrique era um grande zagueiro no Santos. Né? O Davi Luiz é um grande zagueiro, ainda não fez um grande jogo no Flamengo, mas é um grande zagueiro. O nosso querido machucado, esse rapaz que chegou agora, que eu não consegui gravar o nome dele. Marinho. Não. O zagueiro que veio do Red Fabrício Bruno, Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Também, no segundo gol contra o Rezende, ele falhou um pouco, ele não acompanhou o zagueiro. O que está acontecendo que zagueiros que se consagraram em outros times, né, não conseguem ter a mesma performance no Flamengo? Será que é o sistema? Será que é a estrutura? Porque, bicho, aquele zagueiro, o quarto zagueiro espanhol que jogava junto, se bem que no zagueirão lá que está machucado é um espetáculo, né? Qualquer um Ele jogava. é. O Pablo Marim jogava muito, o Pablo Marim jogava muito bem com ele, mas não era um zagueiro fantástico. A defesa, quer dizer, o sistema de jogo facilitava, né? Então, assim, será que não tem também um problema de aperfeiçoamento do sistema de defesa, né? Porque, por exemplo, o Arão nesse sistema do Paulo Souza está meio perdido, porque o Paulo Souza não trabalha com o Arão como líbero saindo do meio ali, como volta para pegar a bola e sai pelo meio de campo. Ele trabalha com o Arão de um lado e o outro meio de campo do outro lado. É o João Gomes, ou o Andréas, ou o Thiago Maia. Ele ainda não pegou bem esse esquema. Então, na marcação, o Arão tem tomado umas bolas embaixo da perna, tem tido problemas. Então, assim, recebendo aqui mais um participante. Doutor Wagner, welcome. Tudo bem, gente? Boa tarde, bom dia, boa noite a todos aí. Me desculpe o atraso aí. Eu soube que você estava no tamborim, pô, parou? Quem dera, né, Paulo? Quem dera. Eu vou ser honesto. Eu dei uma bela de uma cochilada aqui e passei do horário. Tá bom. Então, pelo menos cara de sono aqui, ó. Pelo menos você está descansado, está descansado. Não, isso aí. Tudo bem? Mas o André está analisando os 2 jogos, Wagner. Estamos analisando os 2 jogos, assim, sem ordem. E ele estava falando, eu passei para dizer que eu estou preocupado com o Arão no meio de campo, que o sistema do Flamengo de defesa está impactando na qualidade do zagueiro e também o goleiro, né? O goleiro, vocês não têm confiança. Sem dúvida, a gente falou nas últimas semanas, né? Volta para você, André. Uma coisa que você me perguntou, o Wagner não escutou, né? O que acontece com os zagueiros que jogam bem nos outros times e chegam no Flamengo não está tão bem. Primeiro, assim, eu acho que a gente analisar o Atlético Paranaense é uma coisa à parte, sinceramente, porque os jogadores jogam muito bem no Atlético Paranaense e chegam nos outros clubes e não apresentam o mesmo futebol que apresentaram no Atlético Paranaense. Você vê o Pablo, né? Você vê o... Quase que a gente traz o Pablo, né? Pois é.
Você vê aquele jogador que veio para o Flamengo, esqueci o nome dele, que jogava, agora está no Bahia, se não me engano. Cirino, Marcelo Cirino. Cirino, Marcelo Cirino, ele arrebentou, revelação do Campeonato Brasileiro, chegou aqui no Flamengo, pô, né? Então, e o Léo Pereira, né? Sabe o que acontece? Eu não sei o quanto isso influencia, mas o campo do Atlético Paranaense ele é 100% sintético, né? Sei. E ele joga 50% dos jogos em terreno sintético. E, por exemplo, o Flamengo joga 2 jogos por ano em terreno sintético, em arenas sintéticas, né? Se não me engano, Problema resolvido. O Maracanã agora tem um pouco de cada. Pronto. Exatamente. E também o campo 2 lá do Ninho vai ser, assim que acabar o do Maracanã, ele vai ser colocado o mesmo gramado no campo 2, para o Flamengo treinar também nesse gramado quando for jogar no Maracanã. É um gramado misto, só para falar para os nossos membros aí, é um gramado misto, sintético com grama natural. É isso aí. Então, e falando nisso, já foi batido o martelo, o Flamengo deve jogar realmente contra o Vasco no Engenhão, porque ainda faltam alguns detalhes, tá? Isso vai ficar até para Flá Notícias também. Mas, então, eu acho que com o Atlético Paranaense, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado quanto a isso, porque os jogadores, não só no Flamengo, que vieram para o Flamengo, mas os outros que saíram muito bem do Atlético Paranaense, foram para outros times, não renderam. O Gustavo Henrique, eu acho que foi uma fase, né? O primeiro ano dele não foi bem, mas eu acho que o Gustavo Henrique está bem. Eu acho que ele está um zagueiro seguro, um cara que está fazendo bons jogos. A única coisa que, de repente, é por ele ser muito grande, eu acho que ele corre diferente, ele corre, parece preso, porque as pernas estão presas, mas eu gosto muito do jogo do Gustavo Henrique atualmente, né? O Fabrício Bruno, eu acho ele um grande zagueiro, apesar que o zagueiro que jogava do lado dele era melhor que ele, assim, era mais cobiçado, né? Mais caro também. Mas o Fabrício Bruno eu acho um bom zagueiro, me surpreendeu, falhou contra o Rezende, mas eu não acho que a falha dele seria determinante, porque o cara estava indo para a diagonal como se fosse para o córner, né? Estava indo para o diagonal. Se o Diego Alves não sai do gol do jeito que ele saiu, o Diego Alves estava ali na frente, o cara não ia chutar dali para o gol, entendeu? O cara ia tentar, de repente, cruzar, ia ter uma outra jogada, que de repente não ia sair o gol. Então, assim, o Fabrício falhou? Falhou. Mas eu acho que ele não foi determinante, a falha dele não foi determinante para o gol, e sim a falha do Diego Alves, né? Que já havia falhado uma falha de 3 patetas, né? Aquele filme de 3 patetas que você vê. E não foi falta. Ali não foi falta nele. Não foi falta. Entendeu? Não foi falta. E foi um lance assim bizonho, horroroso. Eu não me lembro de um frango desse jeito no Flamengo. E de um goleiro desse nível, né, cara? Exatamente. E aí o que eu tinha falado na semana passada, será que o Hugo tinha... quer dizer, será que o Diogo Alves teria falhado contra o Atlético Mineiro? Teria pego mais pênaltis? Depois que eu vi o jogo contra o Botafogo, acho que o mas Hugo aí ter sido melhor. André, mas olha só, mas aí é isso que eu vou falar, para passar para o Wagner e depois volta para você. Mas aí é o seguinte, cara, quanto tempo a gente vem falando que a falha do goleiro A, do goleiro B, do goleiro A, do goleiro B? Porra! Exatamente. Ou vem o Santos, ou então, não sei. Eu acho que a gente, hoje, não tem um goleiro para a temporada. Tem o Santos chegando. Wagner, antes de você chegar, eu fiz um pedido na abertura, um pedido especial em nome da torcida do Flamengo, para o nosso querido Paulo Souza parar de testar e colocar o time titular do Flamengo para começar a jogar contra o Vasco agora, no domingo. E vai ajustando aí. Está todo mundo nesse desejo e, vamos ver se o cara, essa semana, ele treina, já que tem a semana toda para treinar, e as finalizações. Dentro de tudo, dentro dessa discussão que a gente está tendo, eu também acho que está tendo um pouco de azar. Não é possível, cara. Contra o Rezende, meu irmão, aquela bola que eu até já citei aqui, a bola do Gabigol na trave direita e volta
o Pedro na trave esquerda, o Gabigol esperando a bola, enfim. Fala um pouco aí, Wagner, dos dois jogos. Bom, o Paulo, eu concordo muito com o que você falou. Assim, eu vou dar uma de Glória Pires aqui, comentando o Oscar, né? Eu não vi o jogo contra o Resende, foi festa da minha filha, eu estava ocupado. Você tem uma ideia, eu fiquei tão bravo com o resultado que eu até agora não vi nem os melhores momentos, eu não quis ver. Vi as falhas do Diego Alves, mas não vi os melhores momentos. Mas, assim, não precisa ver para chegar nessa conclusão que você acabou de falar. O time oscila muito, né? Está na hora de parar. A gente começou a temporada 10 de janeiro, já estamos 1º de março, são praticamente 2 meses, né? E aí você vê o jogo do Botafogo, que foi um 3-1 mentiroso, porque poderia ter sido 6-0, 7-1, sei lá. A gente, fala legal, o time parece estar tomando uma cara, jogou muito bem, jogou concentrado, que às vezes não faz nos clássicos, né? Aí o Botafogo chega no domingo, perde 5-3 para a Eu Portuguesa. falei para a Portuguesa. Aí você fala, cacete, será que a gente que jogou bem ou o Botafogo bateu em cachorro morto, né? O Botafogo ainda existe, né? Exatamente. Então, assim, não é nada, não é nada. Nós estamos falando que em 3 semanas a gente empatou com o Atlético Mineiro, teve toda a lance de pênalti, ganhou de 3-1 no Botafogo nessa circunstância aí, e empatou com o Resende. Realmente, eu acho que já está na hora de o time ter um pouco mais de cara e oscilar menos, né? E aí, eu acho que tem no geral, duas coisas que estão me chamando a atenção. Primeiro, também, que a gente falou já outras vezes, você acabou de citar aí, a gente tem um problema crônico de goleiro, e eu acho que o Flamengo está chegando no momento que tem que fazer um investimento, como foi quando decidiu contratar o Arrascaeta, ou quando contratou o Bruno Henrique, o Gabigol, o Pedro, sei lá. Já abriu o cofre e falar, não, vamos resolver o problema do gol, né? Você vê os jogos do Palmeiras, o Everton sempre decide, cara. O cara sempre agarra bem. Esse goleiro do Atlético Mineiro, eu não acho ele um bom goleiro, mas o Atlético não acho um bom goleiro, não. É bom goleiro, mas não é isso tudo. O Atlético Mineiro tirou ele do Santos, é um cara estável. Ano passado decidiu vários jogos para o Atlético Mineiro, agarrou pênalti, inclusive em jogo de Libertadores, tal, contra o Boca. Então, assim, está na hora de resolver isso, né? E o outro ponto, né, Paulo, que eu praticamente acho que é o noticiário de hoje mais forte aí, essa, vamos dizer assim, exposição de falhas do elenco, né? Falhas no sentido psicológico, no sentido da cobrança que o Paulo Souza tem feito, né? Vamos torcer para que essas cobranças parece que estão sendo bem recebidas, né? Dentro do elenco e da diretoria, para não fritarem o cara, porque ele realmente está botando o dedo na ferida, né? E eu acho que isso é um ponto muito importante da cultura do clube e que ele, se Deus quiser, vai trabalhar nisso aí de uma forma definitiva. Bom, a torcida já lançou o hashtag, né? Estamos com o Paulo Souza. Então, assim, acho que é como você falou, né? Eu acho que a situação do goleiro é tão grave que no domingo, contra o Vasco, se o Santos foi contratado, porque o Santos ia ser contratado depois do jogo do Palmeiras com o Atlético Paranaense, que é amanhã, né? É amanhã, o jogo é amanhã. Então se ele for contratado, botar ele no bid da CBF, botar ele para estrear no domingo, porra. Qualquer coisa vai ser melhor, porque é uma insegurança absoluta, absoluta. Entendeu? A gente mandaram os 2 goleiros embora, aqueles garotos que eram o Gabriel e o César, ficamos com o Júnior, que eu não sei nem o nome, que é o terceiro goleiro. E, Matheus, alguma coisa. está numa situação absolutamente lamentável, lamentável, lamentável. De novo, né, um planejamento que era para ter iniciado lá em dezembro, no dia 27 de novembro, para ser exato, quando o Flamengo foi eliminado, acabou o ano ali. Já passam 90 dias e não é uma posição tão difícil. Goleiro não é tão caro, você tem opções na América do Sul, você tem opções de goleiros brasileiros, inclusive, que estão na Europa, vamos dizer assim, num segundo plano, né? E eu acho que, inclusive, a opinião do André, eu tenho a mesma também. Eu morro de medo com esses destaques do Atlético Paranaense. Claro que o Everton era do Atlético Paranaense, foi para o Palmeiras, para mim, hoje é o melhor goleiro do Brasil, e o Santos também é um cara que mostra um potencial, mas eu tenho medo, sabe? Hoje parece que no noticiário saiu o nome do João Paulo, né, que é o goleiro do Santos, que também é um pouco mais jovem e tal. Parece que o Flamengo também está tentando a contratação dele. Vamos ver. Trazendo o Flamengo B, né? O que acontece é o seguinte, o outro goleiro que você falou é Matheus Cunha,
Ele veio de São Paulo, da base de São Paulo, veio para a base do Flamengo. Um excelente goleiro, fechou o gol nos 2 primeiros jogos do estadual. É muito garoto, né, Eu André? acho que no segundo... Sim, eu acho que não é para ser titular, mas assim, é um grande goleiro. Eu acho que o Gabriel já tinha dado mesmo. Ele jogou agora contra o Bahia pela Copa do Nordeste, foi 2-0 o Bahia, e o segundo gol foi totalmente culpa dele, no meu ver. Né? Ele está jogando no... Qual é o nome daquele time que tem a camisa do Bolívia? Sampaio Corrêa, né? Está jogando Sampaio Corrêa. Eu acho que ele falhou no segundo gol. Agora, ele agarrou lá umas bolas, não sei o que lá, mas eu acho que ele falhou no segundo gol. Quanto ao goleiro, o João Paulo, ele tinha contrato até agora, 2022, e ano passado ele renovou com o Santos até 2026, né? O que elevou a multa rescisória dele para 100 milhões de euros. Né? 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Não importa. Só não pode ser 100 milhões de rublos, aí dá para comprar. Mas fora isso... Foi 100 milhões de reais. Mas, pelo que eu soube, o Santos deu 30% do passe para ele, então ele é dono de 30% do passe agora, e 70% ficou com o Santos, para vender ele agora, no meio do ano, para a Europa. Essa que é a ideia do Santos, para poder abater as dívidas, que o Santos está muito mal das pernas. Então, acho difícil o goleiro João Paulo vir para o Flamengo. O problema é o seguinte: o nosso problema é o Conselhinho. O nosso Conselhinho... Isso é minha o nosso Conselhinho, ele não é unânime quanto ao goleiro Santos. Tá? Eu sei. Então, tá tendo problema com isso, né, quanto ao goleiro Santos. Eles são unânimes em falar no goleiro Neto. Só que o Flamengo perdeu tempo. O Neto é do Barcelona, não é? O Barcelona. E o Barcelona não admitiu mais vender o Neto porque não pode repor. Não, exatamente. Né? Aquele lance, aquela estratégia. E aí, deixa eu dar uma pitada, cara. A dupla Batman e Robin, né? Nosso Braz e Spinell, eles foram para a Europa. Quer dizer, a gente estava discutindo isso, né? A necessidade de mudança da estratégia, da estrutura do Flamengo. Da estrutura do Flamengo. Deu certo em 2019, não deu certo legal em 2020, 2021 foi ruim. Bom, é o coronavírus, aí bota a culpa no coronavírus e tal. Aí os caras voltam para a Europa, ainda trouxeram da última ida, trouxeram o Andrés e o Kennedy, né? Depois o Kennedy teve que voltar. Bom, enfim, foram lá agora. A única coisa que eles fizeram foi jantar em Paris, em Lisboa, etc, etc. Fecharam o Andrés. Não se falou mais no Andrés. Não, até hoje não anunciou, né? Não anunciou, porque vamos esperar, porque não dá para inscrever ele para a final contra o Atlético, deixa ele emprestado. Aí, quando acabar o Flamengo e Atlético, a gente vai, e a Supercopa, a gente vai anunciar. Não anunciaram porra nenhuma, está no ar. Aí tem uma turma dizendo que está caro, outra turma dizendo que é bom trazer, e continua com esse conselhinho. Foi um fracasso a viagem do Braz e do a viagem do Braz lá. Eles compraram aqui. Eles estão lá e compraram aqui o Marinho e o zagueiro do Red Bull, aqui no Brasil. Então, sim, precisava ter ido lá. E agora os caras, a única coisa que eles foram fazer, não fizeram e não contrataram, cara. É verdade. E adicionalmente... Não muda nada, e não muda nada a estrutura. Em 2019, a gente teve aquela super contratação do Pablo Mari, que era um achado. A gente teve algumas contratações ao longo de 2020 e 2021. Você falou bem aí do Andréas e do Kennedy, embora o Kennedy não tenha dado certo, né? Mas tem oportunidades lá fora, né? Não é um negócio assim que... Porque realmente aqui no Brasil virou uma coisa meio doentia. Os caras sabem que é para o Flamengo, joga o preço lá em cima, não diminui, como o André falou aí da multa do goleiro do Santos, né? Do João Paulo. Para o Flamengo não diminui o preço, aí o cara tem que fazer igual foi com o Pedro, né? Tem que ir para a Europa para depois ser repatriado. Então, assim, o tempo que foi perdido lá fora, e vamos falar uma coisa de novo, vamos esquecer os goleiros brasileiros, né? O Paulo Souza mandou lá, será que ele não conhece uns 5, 6 goleiros internacionais bons disponíveis, né? Porque a gente fica, às vezes, limitado ao nosso futebol. O que eu já vi de goleiro argentino bom aí jogando Libertadores, que foi para a Europa, joga aí num Visa Real da vida, joga aí num Marquezine da mesmo. vida. O Marquezine mesmo. São 10 milhões Exatamente. de euros, que foi o preço que eles estavam comprando o Andréas. Aí surgiu essa semana essa notícia aí do Everton, né, que o Flamengo foi muito mais uma brincadeira, ou sei lá, uma retaliação ao lance do Pedro,
do que uma investida real, porque eu até acho que assim seria um sonho ter o Everton no gol, goleiraço, mas poderiam ter pensado nisso antes, entendeu? Será que alguém fez a pergunta lá, quanto é que é o goleiro do Atlético Mineiro? Qual é a muda? Quanto é que é o goleiro do Palmeiras? Quanto é, sei lá, tem que pensar um pouco fora da caixa, né? Porque ficar parado no tempo no Santos, do Atlético Paranaense, realmente parece que falta vai de ser ele. competência. É falta de competência. Você Parece que falou. vai ser ele, que você falou bem, né, Paulo? O jogo da Recopa é amanhã, e aí o Atlético Paranaense, que não é bobo nem nada, não vende barato, não deixa sair jogador fora vamos dizer assim, de uma janela aceitável, né? Deve estar preparando para liberar ele em seguida. A pergunta é o seguinte: o Flamengo não tem uma estrutura interna só para pesquisar mercado? Não tem lá uma área que faz Centro de isso? inteligência. O Paulo Souza Centro não de inteligência. conhece a América Latina, mas esses caras estão lá, eles conhecem a Europa, conhecem a América Latina, conhecem a Ásia, sei lá o quê. Porra, bicho! Será que não tem um goleiro, cara, disponível no mercado, como o Wagner falou? Desde dezembro a gente sabe que tem essa demanda, cara. Foi lá, traz o Paulo Souza, traz a equipe. Fizeram lá 2 semanas para contratar o André, que ainda não foi contratado, e nada. E nós estamos com uma situação realmente complicada. Vai entrar. Agora, o Campeonato Carioca, daqui a uma semana, começa a decisão, 1 ou 2 semanas, não é isso? Faltam 2 rodadas. O Vasco, e no outro fim de semana já não é a decisão do campeonato? Não, faltam 2 rodadas. Faltam 2 rodadas. Faltam 2 rodadas. Mas é uma do meio de semana, né? Acredito que sim. Uma no outro domingo não contra me o Vasco, recordo. meio de semana. Enfim, e nas próximas 2 semanas vai começar a decisão. Se tem campeonato ou não. E até lá tem que estar com o goleiro pronto, né? Esse aqui é o grande ponto. Eu acho que o Flamengo não tem uma estrutura de gestão assim, reveladora a partir de 2019, maravilhosa, mas não está tendo condições de fazer um update dessa estrutura. Há uma necessidade, está claro que há uma necessidade. Esse conselhinho tem que acabar, porra. Tem que dar responsabilidade para o Braz. O Braz discute com o cara financeiro para ver se tem dinheiro, o vice-presidente financeiro para ver se tem dinheiro, e vai lá e conversa com o presidente para ver se define as coisas. Porra, conselhinho. Aí a metade quer o Santos, a metade não quer o Santos. Já chega o jogador dividido, eu não falei. Imagina como é que fica essa questão internamente. Né? Aí eu acho que esse conselho é sinônimo de amadorismo, na minha opinião. Só para dar a data certa, o Flamengo vai jogar contra o Vasco, né, no domingo às 16 horas, e depois joga contra o Bangu no sábado. Todas as partidas da última rodada serão no sábado, com fim de horário semana. a confirmar. Vai ser Flamengo e Bangu a última rodada. E a partir da semana seguinte, então, da semana de 11 de março, né, em algum momento começa a decisão, né, dos 4 primeiros colocados, né, porque Taça Rio não tem mais, né? Não, a Taça Rio agora é o confronto do 5º ao 8º. Que o Vasco foi campeão ano passado. Uma vitória maravilhosa. Enfim, vamos ver, cara. Eu acho que domingo agora é um momento decisivo para o time do Flamengo, porque nos últimos 15, 20 minutos que você não viu, Wagner, contra o Rezende, o Flamengo partiu para cima com uma volúpia maravilhosa. Os últimos 15 minutos é o Flamengo que a gente via lá no tempo do Jesus. Tanto é que fizemos 2 gols. Um gol e outro de pênalti. Né? Então, domingo agora contra o Vasco, o Flamengo vai ter que mostrar o time titular e com essa determinação, essa vontade, né? Como é que ele chama? Fome de quê? De gol. Não, ele chama um outro termo, o Paulo Santos. O Paulo Souza, ele fala fome de conquista. Fome de conquista. Tem que mostrar no domingo. Pô. E outra coisa, né, Paulo? O André falou da tabela aí. Então vamos falar. Agora, dia 5 tem o Vasco. Dia 12, o Bangu. Depois, são 2 jogos de semifinal, se eu não me engano. Acho que a semifinal são 2 jogos. O Flamengo deve ter vantagem do empate, né? Provavelmente, porque se vencer um dos 2 jogos, agora o Flamengo vai ter vantagem do empate. E depois os 2 jogos da final. Não tem mais nada, cara. Porque Libertadores, se eu não me engano, é início de abril, né? Então, assim, você falou tudo aí também. O Flamengo tem que parar, e acho que contra o Botafogo a gente tem que dar o braço a torcer, né? De parar de encarar clássico como se fosse um jogo comum. Os caras jogam o jogo da vida. A gente não vai enfrentar o Vasco no Brasileiro, a gente não vai enfrentar o Vasco na Libertadores, o Vasco na Copa do Brasil é improvável. Então vai ser o único jogo Flamengo e Vasco do ano, provavelmente, a não ser que eles se encontrem na semifinal ou na final. Tem que entrar,
ligado, jogando, e, se possível, dar uma goleada. O Vasco tomou 2-0 do Fluminense com o time reserva e não viram a cor da bola. Era para o Fluminense ter ganho de 4-5. Eu vi os melhores momentos. Então, porra, sábado agora não tem desculpa, tem que entrar e acabar com esse jogo, né? Vencer aí com autoridade. Que seja, que seja. Esse é o pedido que a gente faz para o Paulo Souza. Bota o time titular, bota com determinação. Acho que essa experiência do lateral direito pode ser transformado num alerta para todo o plantel, né? Porque a pergunta que eu não consigo entender, eu fiz isso naquelas últimas notícias de ontem e comecei a falar nisso hoje aqui também. Porra, o cara pede dispensa de tarde para ir a um baile à noite? Ele não pediu dispensa que ele tinha ido no baile no sábado à noite, estava cansado no domingo de manhã. Porra, o cara pediu dispensa para ir no baile à noite, para descansar para o baile? Claramente, eu acho que ele já estava querendo realmente. O André falou que a decisão foi multa e afastamento de um jogo, né? Uhum. E alguém disse hoje, eu ouvi um youtuber dizer que a ideia do Paulo Souza era escalar ele como titular contra o Resende. Era isso. Era o último teste do Isla contra o Resende. E ele criou essa situação toda. Então, eu acho que, aproveitando que há momentos assim, de purificação, né, dramáticos, assim, que a gente pode ser utilizado positivamente. Porra, ou a gente vai mostrar para a nossa torcida que a nossa torcida não vai brincar, não, cara. Ou vamos dizer para eles que isso é um caso isolado, que nós somos profissionais, né? Espero que ninguém vá ao desfile. Não tem desfile das campeãs, né? Se tivesse aquele desfile, só em abril. E eu podia dar merda. Então, não vai dar. Então, que se dediquem contra o Vasco no domingo, partam para cima. O outro jogo, André, você falou que era no dia... Bangu, dia 12. Deve ser 11, né? Porque ele falou que era sábado, né? Sábado é 12. Não, sábado é 12. Sábado 5 contra o Vasco e 12 contra o Bangu. É sábado agora? O jogo não é domingo? Isso. Não, o jogo do Vasco é domingo. O jogo agora é domingo. Então, domingo, agora, vamos lá informar. Vasco dia 6 e Bangu dia 12. Dia 6, às 4h da tarde. E o outro jogo, na semana seguinte, no dia 12, contra o Bangu, tem horário aí? Não saiu o horário ainda, não está definido o horário. Em campo, quero crer. Também não está definido. Nada definido. Tudo bem. Porque vão ser todos os jogos no mesmo horário, provavelmente. E possivelmente vai ser no campo do Botafogo, né? O Flamengo e Bangu? Acho que manda do Bangu, deve ser lá em Moça Bonita. Vai ser Moça Bonita. Até porque... Aquele calorzinho amigável. A gente já pegou um warm-up Madureira, né? É verdade. Até porque... Paulo, agora é interessante também, né? Esse momento que o campeonato está funilando aí. A gente está vendo que, ao contrário dos últimos anos, os times tirando os 4 grandes do Rio, não deram as caras, né? Então, assim, ano passado, vocês lembram que teve a surpresa do Volta Redonda? Porra, esse jogo com o Resende, cara, vocês terem uma ideia, eu nem lembrava que o Resende estava na Série A. Tamanho assim... Wagner, os caras jogaram bem, cara. É mesmo? Porra, não foi, André? Mas o que eu achei muito, o Flamengo, o primeiro tempo foi horroroso, Flamengo, horroroso. Foi um jogo chato. Aquele jogo que você fica vendo e começa a dar sono. Foi muito ruim. E o segundo tempo, e aí aconteceu o gol, e o segundo tempo o Flamengo deu uma pequena melhorada, só que realmente, nos últimos 15 minutos, o Flamengo deu uma pressão grande. Mas eu achei a atuação do Resende que me surpreendeu. Me surpreendeu o jogo todo. O Flamengo foi mal. O que me surpreendeu no Resende foi o goleiro do Resende. Jogou muito. Ele pegou tudo também. Agarrou muito. Agora, o que eu acho também, o Flamengo teve, fora o pênalti, teve 34 chances de gol e fez um gol, né? Porque o outro foi de pênalti. Uhum. Né? Mas é muito pouco. Já que o Wagner não assistiu o gol, foi pênalti no bravo Rodinei. Que jogou bem, diga-se de passagem, né? Que está jogando bem, né? Eu acho que, voltando ao assunto do Isla aqui, Paulo, o último comentário do meu lado, essa história de geração 85, de panela, esse assunto parece que volta e meia volta, né? Parece que o Diego Ribas fez 36 anos esses dias, postou aí, eu vi no Instagram dele fotos e tal. O Diego Alves, o Diego Ribas, o Isla não é dessa geração, mas é um cara mais já próximo. Felipe Luiz. Tal.
Felipe Luiz eu gosto de botar de fora, porque é um cara que tem uma personalidade, um cara profissional pra caramba, mas esses caras, a sensação de que tem com esse episódio do Isla, né? Que essas panelas, de que de volta e meia esse assunto volta, né? E o Flamengo tem um tempo para arrumar a casa. Se o técnico descobre que tem isso mesmo, que tem jogador fazendo, né? Que panela, ou o Diego Alves com o tempo machucado, chinelinho, estava machucado, mas não queria jogar, o Isla se apresenta e à noite está na festa. Está na hora de dar um exemplo. Pegar um cara desse e falar, saiu, contrato rompido, e porque o exemplo, quando vem de cima desses caras mais experientes, a gente sabe como é que é, né? A gente cansou de ver o Flamengo com o Ronaldinho Gaúcho fazendo farra, o Adriano, quando voltava, jogava quando queria, treinava quando queria, Romário, por aí vai. Então, esse episódio do Isla, eu acho que o Flamengo tem uma grande oportunidade de mostrar quem manda, entendeu? Olha só, o cara chega aqui, está doente, de noite está numa festa, que porra é essa? Um dia de carnaval? Né? Concordo plenamente. É um momento de pegar uma situação negativa e transformar num exemplo positivo, dizendo para o plantel e mostrando no domingo que eles entenderam a mensagem. Tá? Da diretoria e do Paulo Souza. Muito bem. Mais alguma coisa, meus amigos? Hoje eu só queria falar uma coisa. Eu só queria falar uma coisa rapidinho que eu ia falar a respeito do Pedro. O Pedro eu acho um excelente jogador, um grande jogador, mas eu acho que, não sei se ele está nervoso, querendo pegar titularidade, e eu acho que isso passa muito pelo que você também está falando, sobre definir um time titular, que isso vai dar mais segurança aos jogadores, né? Da sua posição. Então, eu acho que o Pedro, ultimamente, tem sido muito fominha, né? Todas as bolas que chegam para ele tenta definir de alguma maneira. O Gabigol, apesar de eu também achar que ele tem um pouco de soberba em algumas coisas, né? Excelente jogador, um grande jogador. O Gabigol é um dos principais jogadores do Flamengo. Mas ele está passando, né? Ele toca a bola. E aquele lance que você falou, né, que foi bola na trave do Gabigol, aí volta para o Pedro, bola na trave. O Gabigol do lado dele, né? O Gabigol era tocar no meio da área para o Gabigol chutar a bola. E ele me vira todo desequilibrado para fazer um chute de virada para dentro do gol. Então, assim, aquele lance ali, eu acho que demonstra o momento do Pedro. Então, eu acho que o Pedro... Alguém tem que chegar para o Pedro e falar, meu amigo, olha só, atacante vive de gols, mas vive também de pivô. E ele é um excelente pivô. Pivô. Mas, André, sobre isso, está dentro desse contexto que nós estamos falando aqui, de aproveitar essa situação toda que está acontecendo e chamar todo mundo e dizer, rapaziada, vamos sentar aqui. Pedrão, é o seguinte, pagando tanto por você, teu salário é esse, você recebe em dia. Se quando você veio para cá, você sabia que o Gabigol era o titular, você quer ser titular? Joga para isso. Agora, não fica essa porra de ficar com mimimi, porque quer ser titular. Ninguém se escala porque querer se escalar. Você tem que mostrar no campo, entendeu? A chance que você tem, faz lá, faz gol. Se você for melhor que o Gabigol, entra no lugar dele. Agora fica essa... Não, o Pedro não pode. E a imprensa paulista está aproveitando. Adora. A sensação, porque contra o Botafogo, você viu o Wagner e você viu o André, que quando ele fez o gol, ele não comemorou do jeito que ele sempre comemora, com aquela reverência. Ele fez assim e tal. Pô, por quê? Porque não é titular? Que isso, cara? Quando você veio para cá, está recebendo em dia? O dinheiro está indo na conta todo mês? O combinado foi feito? O combinado não fica caro, Pedro. Agora, vai jogar com a bola e se você for melhor que o Gabigol, tu entra como titular, pô. E é pegar o Isla e dar uma porrada legal. Não porrada física, mas tomar uma decisão certa. Não pode mais, Wagner, botar o cara para treinar, que a gente estava discutindo isso agora, com essa situação toda do novo momento do país, não pode mais ele para treinar separado, porque como é que é? O Flamengo pode ser... assédio moral. Assédio moral. Outra coisa, né, Paulo? O Flamengo, com a quantidade de grandes jogadores que tem, com dinheiro em caixa, se todo jogador bom ficar no banco de reserva, ficar de biquinho, nós estamos ferrados. E os últimos jogos já demonstrou que o Paulo Souza ele bota quem está melhor. Você vê o Lázaro barrando o Everton Ribeiro, pô. Então, ele bota quem está melhor. Então, já demonstrou. Se você fizer o seu e jogar e fizer por onde ser o titular, vai ser. Rapaz, está irritado? Mostra no campo que nós estamos errados. Olha, o Zico uma vez deu um depoimento. Hoje rodou esse filme que o Vladimir me mandou, lindo, né? Do Mozart, né? Que o Zico ensinou sem falar nada. Só o treinamento que o cara fazia depois do treino deixou o cara bobo. O melhor jogador do time do Flamengo ficava treinando sozinho, depois que todo mundo ia embora,
as faltas. Ele batia de 70 sem bola. No outro dia eu vi o depoimento dele. E o Zico falou uma vez uma coisa muito interessante. Ele, não sei quem foi o jogador que estava reclamando, ele falou, olha só, no time, todo mundo... porque o cara quer dormir no quarto separado, porque o cara quer não sei o quê. Outro dia eu fiquei um pouco preocupado quando o time do Flamengo chegou lá em Mato Grosso, que estava chovendo, todo mundo saiu com o seu guarda-chuva e com a sua mala. O Gabigol saiu com o cara do lado dele, enorme, com guarda-chuva, segurando o guarda-chuva e segurando a mala dele. E aí eu me lembrei do Zico. O Zico falou o seguinte: todo mundo tem que ser igual, dormir em quarto separado, não, tem que dormir no quarto, 2 com 2, então é 2 com 2. Não tem esse negócio de executiva no avião, não. Se vai lá atrás, vai todo mundo lá atrás. A diferença é no salário. Se eu sou mais competente do que os outros, eu tenho que ter um salário diferenciado. Mas o treino, a concentração, tudo tem que ser igual, cara. Nós somos jogadores, nós somos profissionais. E é isso que talvez esteja faltando no Flamengo, entendeu? Um pouco mais de... Um pouco mais, não, um pouco muito, né? Dizer, porra, rapaziada, estão recebendo em dia, o Wagner falou no outro dia, 9 anos sem dar salário, e salários altos, salários bons, paga em dia, porra, CT maravilhoso, uma estrutura técnica maravilhosa, pô, o que você quer mais? Fica chateadinho porque não é titular? Prova em campo, cara. Então, eu acho que domingo é o dia. Domingo eu estou com grande esperança, que a torcida já falou, né? Fechado com o Paulo Souza, a diretoria está dando força para ele, não é à toa que ele está fazendo esse depoimento, né? Primeiro vamos jogar e depois vamos para o Carnaval. Eu não sei se é para o Isla, ou ele quis falar do sentido figurado, uma metáfora. Primeiro trabalha e depois se diverte, eu não sei. Mas o fato é que tem que mostrar a partir de agora o time titular e seriedade. Seriedade. Senta lá, fica puto, fica sentado no campo. Agora, quando entra, arrebenta, faz 3 gols. É assim que funciona o profissionalismo. Não é assim na Europa? Né? Mais alguma coisa, meus amigos? É isso, gente. Vamos lá. Semana importante, né? Pegar o Vasco. Uma semana triste para mim, que não vou ver jogo quarta-feira, mas que é uma das grandes diversões que eu tenho aqui nos Estados Unidos é ver jogo do Flamengo, né, cara? Tem um joguinho bom hoje. Vamos torcer para o Milionários fazer uma graça hoje contra o Fluminense. E aí, aquele cara que faz dupla com Renato Maurício Prado, como é que é? É o Ilan? É o Ilan, né? Zé Ilan. Zé Ilan, que ele é tricolor. Ele está dizendo que o Abel é muito teimoso, que não. Acho que ele não bota aquele cara que veio do Vasco como atacante no time titular, bota o Fred, não bota o Cano, não bota aquele rapaz que jogou no Vasco, no Santos, que era o cracaço lá junto com o Neymar, porra. Ganso. Bota o Ganso, bota não sei quem e tal, bota três contedores, não bota o Ganso que é armador. Vamos ver. Eu sempre dou uma maior força, eu acho que realmente para o time adversário. Eles fazem isso com a gente, né? Eles fazem isso com a gente. Alguma coisa mais, André? Não, tudo certo. Então, rapaziada, membros, não esqueçam de dar o like. Muito obrigado por hoje. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sempre Flamengo.